Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil, minha gente. Uma salva de palmas. Muito bem. Estamos muito animados, estão vendo toda essa movimentação desse cenário maravilhoso aqui? Estou num aquário de gravação aqui no Terteiro, seminário que une arte e autismo, muitos profissionais bacanas, tanto entrevistando é o que eu vou entrevistar, palestrando, participando, famílias, autistas, então tem muita coisa boa nessa edição. Aliás, você já está inscrito no canal? Se você não tiver, você me dá essa bola, fazendo favor, custa nada, entendeu? Custa nada. Se inscreve, já deixa o seu joinha, compartilha. Quanto mais vocês participarem do canal e estiverem aqui junto, mais o YouTube vai entender a relevância desse assunto, entregar para mais e mais famílias, que é o nosso intuito, levar informação gratuita e de qualidade, um alcance maior, democratizar, né, esse acesso que eu tenho a profissionais tão maravilhosos, que então, pelo menos você consiga ouvir um pouquinho aí da sua casa, tá? E falando nisso, de apoio, eu quero agradecer os meus apoiadores, o IEPSIS, o Instituto da Emília Gama e do Dr. Paulo Liberaliço, uma plataforma com muitos cursos de capacitação, muito acessíveis, inclusive, porque é um propósito deles também democratizar esse acesso. Então, tem cursos para pais, cursos para profissionais, pós-graduação. E é o IEPSIS que está apoiando aqui a gente no Terteiro. Então, dá uma olhadinha. É isso, pessoal, não deixe de conferir, né, na plataforma do IEPSIS tudo que tem lá para vocês, tá bom? Então vamos agora ao nosso bate-papo, não é mesmo? Esse assunto eu estava esperando por ela para conversar comigo, sabe? Tava guardadinho aqui, porque eu recebo muitas dúvidas das mamães por direct que vêm falar comigo, né? E eu queria conversar, porque não teria uma pessoa melhor para falar sobre isso, o autismo regressivo. Vamos entender o que é isso, né? O que significa esse regressivo? É pior, é melhor? Qual que é essa situação? Por que acontece? Então, recebam com muito carinho a minha convidada, a doutora Débora Kerches. Uma salva de palmas! Obrigada! Eu que agradeço o convite, Mirela. A gente, né, ensaiando bastante para se encontrar. Foi. Eu não queria fazer online com ela, minha gente. Eu queria encontrar essa mulher pessoalmente para conversar comigo, entendeu? E aí aqui Nós agora deu certo. Tentamos e deu certo. E agora deu certo. Isso. Doutora, sobre isso de autismo regressivo, explica pra gente o que é. Bom, o nome, né, ele já traz informações pra gente. Então, são aquelas crianças, né, aqueles bebês, aquelas crianças que tiveram um tempo de desenvolvimento típico ou muito próximo à tipicidade, porque, na verdade, o que a gente encontra, já existiam ali algumas características do espectro, mas de maneira mais sutil, muitas vezes. E ali por volta de 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio, até os 3 anos, eles passam a perder habilidades que eles já apresentavam, que essas crianças já apresentavam. Então, algumas crianças já falavam algumas palavrinhas, né? Outras se socializavam muito bem, brincavam de maneira funcional, faziam contato visual, respondia quando chamada pelo nome, e de repente essa criança vai perdendo essas habilidades. E pode acontecer de uma maneira mais lenta, ou, em alguns casos, os pais dizem que de uma semana para outra, coisa bem drástica. Dias, drasticamente, a criança parece que se fecha, né? Deixa de fazer o contato visual, deixa de emitir aquelas palavrinhas que já emitia, deixa de apontar, né? De fazer atenção compartilhada, de responder. Isso para os pais é algo que realmente... É muito sofrido. É muito sofrido, exato, porque eles tiveram ali aquela criança com um desenvolvimento muito próximo à tipicidade. De repente, aquela criança deixa de interagir com eles e perde, né, essas habilidades. E quando você me pergunta
Eu acho que depois vale a gente perguntar, conversar um pouquinho sobre como acontece tudo isso, né? Isso, Sobre a poda. Mas quando você me pergunta assim, e é mais grave? O autismo regressivo é mais grave, né? Do que o autismo que vai ali já nos primeiro ano de vida, já apresentando sinais, né? Não necessariamente, né? Dá a impressão de ser mais grave porque há essa perda de habilidades. Mas não significa que vai ser mais grave. É a programação desse cérebro para o espectro, né, realmente ali ter os comemorativos todos já bem estabelecidos. Mas não significa gravidade, tá? E eu, assim, eu sempre falo para os pais no meu consultório, a gente, quando está diante do autismo regressivo, a gente tem que olhar para os dois lados. É sofrido, é drástico muitas vezes, né? Para os pais é algo muito mais devastador, Sim. na verdade. Mas a gente está numa época do desenvolvimento, né, de neuroplasticidade muito significativa. E de poda também, que eu vou falar um pouquinho, porque o autismo regressivo ele está intimamente ligado com poda neuronal, né? Mas e nesse momento em que a gente está refinando esse cérebro, se a gente começar com estimulações ali, com as intervenções adequadas, assertivas, direcionadas às particularidades daquela criança, as possibilidades, né, dela se desenvolver muito rapidamente, né, dela adquirir habilidades, é muito maior. Eu falo que é um momento de ouro da criança. Sim. De 1 até 3 anos, até 5 anos no caso. Mas nesse momento, e inclusive pela forma como funciona a poda, a gente tem oportunidades, quando a gente faz o diagnóstico ali, de já começar com a intervenção. E tem um prognóstico bem mais positivo, né? Se a gente começa ali, né, nesse naquela momento. fase. Então, por mais que tenha perda de habilidade, a gente também fazendo um diagnóstico ali, porque muitas crianças vão ter seu diagnóstico mais depois, tarde. Porque né? não vão apresentar Então, essa diferença, essa mudança drástica, né? Então, a gente tem a oportunidade de estar intervindo lá. Então, não significa que se a criança perdeu, por exemplo, o repertório de fala, que ela não vai desenvolver novamente esse repertório, que é muito, né, é a dúvida dos pais, eles sempre questionam isso. Eu ia perguntar, porque estamos dizendo, então, não é mais grave e também não é mais leve, é Não. igual, normal do desenvolvimento. Exato. Porque, então, assim, se aquela criança já falou e teve a poda, que já você vai explicar, mas teve essa regressão, é garantido que ela volte a falar só porque ela já falou? Não é garantido. Eu acho isso super interessante da gente estar conversando agora. Porque, na verdade, Jimmy, não é a fala em si, é o ato comunicativo. No autismo, a gente se preocupa muito com a fala. Sim. Meu filho vai falar? Mas, na verdade, a gente deveria se preocupar. Ele vai se comunicar? Porque nós temos muitos autistas que têm repertório de fala, mas se comunicam muito mal. E outros que se comunicam através de tablets, né, de recursos de comunicação suplementar, aumentativa, alternativa, e se comunicam muito bem. Então, esse é um viés, né, da comunicação e para os pais é um pouco difícil, né, aceitar essa questão da fala. Mas o que acontece com a comunicação no espectro? Ela não faz muito sentido para o autista. E aí o que acontece? Até muitos pais quando chegam falam, olha, mas ele não fala ainda, mas ele é habilidoso, ele consegue pegar o que ele quer, ou ele deixa de fazer o que ele não quer. Mas então, para ele não precisa falar. Ele não precisa se comunicar. Ele se vira ou ele instrumentaliza, né, os cuidadores ali para conseguir o que ele quer. Então, assim, o ato comunicativo em si é o mais importante para a gente ensinar para uma criança no espectro. Ele tem que entender a função da comunicação. Por isso, a gente usa muito de apoio visual, porque a gente sabe que o autista ele é muito visual. Né? Ele aprende mais através de recursos visuais. Então, os apoios visuais, os recursos de comunicação suplementar, alternativa, aumentativa, são fantásticos nesse sentido de que a criança sabe que se ela se comunicar através de um comunicador, qualquer que seja, ela vai conseguir o que ela quer, ou ela vai remover algum aversivo, algo que ela não queira. Então, então eu já entendi que para isso eu preciso me comunicar de alguma maneira. E aí sim, né, a chance de vir a fala é maior. A função, entendeu a função daquilo. Precisa entender a função, porque se ele ganhar tudo também,
sem precisar precisar se comunicar. esforçar em nada, né? Assim, não teve uma ação, uma movimentação. Ele não vai Chegou entender que ele tudo precisa na se mão comunicar. dele. Então, às vezes, até eu brinco com os pais. Vamos tornar a vida do seu filho mais difícil? É isso Não mesmo, né? Vamos deixar aquilo que ele mais ama na vista dele, claro, ele precisa saber onde está para poder pedir, mas, né, não ao alcance. Então, vamos tornar... Forçar essa interação, né? E às vezes, assim, né, uma criança, por exemplo, não vocal, que está com algum recurso de CAA, né, da comunicação aumentativa alternativa, os pais, muitas vezes, não utilizam em casa, porque é difícil. É difícil. A gente insiste com os pais, que fique muito claro aqui que realmente é difícil, né? Nós temos PECs, pódios de alta tecnologia, enfim, qualquer que seja. É difícil. É difícil. Mas se a gente continuar em casa, dando tudo para ele, entendendo aquela criança, não adianta em terapia a gente ficar lá ensinando ele a se comunicar, né, com algum outro recurso comunicativo, se ele continuar conseguindo o que ele quer de outra maneira. De novo, ele ainda não vai entender a função do ato comunicativo e com isso a gente diminui, né, a chance dele realmente desenvolver o repertório de fala. O do Arthur, ele foi muito estanque essa aquisição dessas habilidades. Então, ele desenvolveu a fala primeiro e não desenvolveu a função comunicativa. Exato. Ele tinha super atraso de fala, né, tal, mas assim, a gente com muita estimulação, ele começou a nomear, falar palavras, né, mas ele não se comunicava. Então, já falava mamãe, mas não me chamava, vinha me buscar, né, sempre a mão ferramenta, puxando a pessoa, já conseguindo verbalizar. Não tinha entendido. E eu achava aquilo tão doido, porque eu ficava assim, gente, que coisa mais instintiva do que criança em casa gritar, ô mãe! Sim. Mãe! Muito mais fácil, você dá um grito ali. E ele já, pra ele, que já falava, e ele não fazia isso. Às vezes eu tava longe, ele ia lá me buscar. Toda uma função, né? Muito mais custoso. E mas eu não entendia a função. Não entendi. E olha só, e nesses casos, como do teu filho, muitos pais às vezes atrasam para trazer a criança. Entendi, sim. Porque ainda, por mais que a gente, hoje, acho que não dá nem para comparar de anos atrás, o quanto que as pessoas estão sendo mais, recebendo mais informação de qualidade, né? Os diagnósticos precoces têm aumentado, mas ainda assim está muito aquém do que nós gostaríamos. Nossa, demais. Mas quando a criança já tem algum repertório de fala, algum repertório vocal, elas geralmente chegam mais tardiamente no consultório. A não ser que já apresentem algum comportamento interferente, algum comportamento disruptivo ali, e aí os pais chegam por conta disso. Sim. Porque o atraso de fala, embora não seja critério para o espectro do autismo, né? São os déficits comunicativos, mas o atraso de fala acaba sendo o principal sinal de alarme para os pais, para o espectro, ainda. Né? Eu acho que isso é um mito, a gente precisa realmente divulgar muito. A questão é a comunicação. Os pais precisam realmente estar atentos o quanto que essa criança se comunica com eles, o quanto que faz trocas comunicativas. Também não é só comunicar e chamar ô mãe. É o quanto que troca, o quanto que compartilha os interesses. Né? Porque se a gente for falar de marco do desenvolvimento sociocomunicativo, o primeiro marco é a atenção compartilhada. E a criança começa a fazer por volta de 9 meses. Então, assim, com 12 meses, em torno de 90% das crianças já tem que estar com esse repertório desenvolvido. Com 14 meses, 100%. E chega a criança, pra gente, com 2 anos, com 3 anos, que não faz atenção compartilhada. Sim. Né? Que não triangula o olhar, que não faz essa troca. Nada, o Arthur não fazia nada. Exato. Com 2 aninhos. Exato. E é chocante o tanto que isso não me chocava na época, esse desconhecimento. Porque, de novo, eu cheguei também por conta da fala. E tinha inúmeras questões, já desde sempre, né? Mas eu acho que, se é que há um ponto positivo, mas essa questão do autismo regressivo, acho que colocam as pessoas em contato com os tratamentos profissionais mais cedo do que, de repente, as outras crianças, né? E realmente. Por que acontece o autismo regressivo? Explica pra gente. Então, vamos lá. Eu adoro falar sobre a poda neuronal, né? Eu acho isso fantástico. Então... primeiro que esses primeiros 2 anos de vida, eles são fundamentais, né? Eles são a base para que a gente se desenvolva ao longo da vida. Então, assim, desde o período gestacional e até os 2 anos de vida, é o período que a gente está mais fazendo ali sinapses, caminhos diferentes, a neurogênese. Então, o bebê quando nasce, ele nasce com
2 vezes mais conexões que um adulto. E 5 vezes mais neurônios. São 100 bilhões de neurônios ali. Para fazer novos caminhos, novas conexões. Por quê? Porque a partir do momento que ele nasce, ele vai experienciar o mundo. E a partir dali, ele vai adquirir os repertórios, as experiências. Por que a gente fala tanto em enriquecer o ambiente dos nossos bebês? De conversar com o nosso bebezinho de 1 mês, 2 meses de vida. Né? Porque a gente precisa trazer ali essas informações. E ali ele vai formando esses caminhos, essas conexões. E isso vai acontecendo. Ali por volta, né, até os 2 anos, como eu disse, que está no máximo ali de conexões. E isso eu digo, todas as pessoas, autistas ou não, vão passar. Primeiro que a poda, parênteses, a poda acontece ao longo de toda a vida. Certo. Só que a gente tem 2 podas mais exuberantes ali, que é essa poda da primeira infância e a da adolescência. Então, essa da adolescência, o que acontece? Então, todo aquele que a gente está ganhando, porque pensa, o bebezinho nasceu ali, ele só se mexe, né? Tem movimento motor, faz um barulhinhozinho com a boca, faz contato visual. Mas aí ele começa a firmar a cabecinha, sentar, engatinhar, andar, falar, se comunicar, brincar. Olha quanta coisa que ele aprende em pouco tempo. Então, isso dá um excesso de conexões lá no cérebro. Certo. E a gente precisa refinar. Limpando, eliminar, assim, né? Fazer aquela varredura. Por quê? Porque senão o cérebro vai ficando cada vez mais hiperexcitado. E com isso, esse cérebro se desorganiza. E se desorganizando, ele precisa achar um meio de se organizar nesse contexto de hiperexcitação e vai ficando rígido. Então, veja o que eu já disse, que já tem a ver muito com características do espectro. Então, a gente precisa limpar. E isso acontece com todos. Como é que o cérebro entende? Ele vai manter aquelas conexões que ficaram mais fortalecidas. Tá? E como que ficaram mais fortalecidas? Aquelas conexões em que esse bebê foi apresentado mais vezes, né, com mais repetições de experiências para aquilo. E que tiveram significado. Para ter significado para esse cérebro. Tá? Então, aí ele mantém essas conexões. E aquelas que não foram muito utilizadas, não foram muito recrutadas, essas conexões são eliminadas. Essa é a poda adequada. O que acontece no cérebro autista? Que está programado a ser esse autismo regressivo, a ter uma poda ineficiente ou uma poda errática. Ele acaba, muitas vezes, não eliminando essas conexões, deixando esse excesso de conexões nesse cérebro. Então, um período que a criança se desorganiza muito. Os pais dizem que fica mais agitada, fica com uma busca sensorial, fica buscando muito movimento, né? E pode perder habilidades. Por quê? Esse cérebro se desorganizando, ele passa a não... Eu vou falar de uma forma bem leiga aqui mesmo, para todo mundo entender. Isso. Ele começa a não colocar cada aprendizado ali na sua caixinha. Fica tudo desorganizado realmente. Então, isso por si só já faria com que ele perdesse algumas habilidades, mas para além disso, nessa poda ineficiente, se, por exemplo, eu aprendi a falar, mas embora eu fale, eu não tenho ainda, não compreendi a função desse ato comunicativo, certo. Se essa função comunicativa não é importante para o meu cérebro, eu posso eliminar como uma conexão ali que não está sendo utilizada com frequência. Né? Então, a gente pode tanto eliminar conexões que eram importantes, mas que o nosso cérebro não entendiam como eram importantes, porque não tinha significado para essa criança, quanto a gente pode deixar um excesso ali de conexões de desorganizar esse cérebro. Né? Então, aí é que entra a intervenção precoce. Como, assim, e aí, não só para o autismo regressivo, mas a importância da intervenção precoce. A gente não está no momento de refinar esse cérebro, de limpar mesmo essas conexões, de deixar esse cérebro mais organizado, né, para que ele possa ampliar esse repertório de habilidades, né, e se desenvolver aí ao longo da vida. Pois bem, então quando a gente começa com intervenções nessa fase, a gente tem muitas possibilidades de ganhar muito repertório, de refinar essas conexões. E na hora que está acontecendo essa poda, por exemplo, estou com um bebê de autismo, que eu fiz o diagnóstico de autismo regressivo com 1 ano e 8, com 2 anos, e eu começo a intervenção. Eu estou ajudando esse cérebro a entender quais conexões eu devo manter e quais eu devo eliminar. Olha que oportunidade. Então, tanto para o autismo regressivo, que está eliminando de maneira errática, ou não eliminando, então eu passo a dar oportunidade para que ele faça essa poda de maneira mais eficiente, e para aqueles que já foram diagnosticados no espectro, eles também estão passando pela poda como
qualquer criança vai passar, eu também possibilito maior oportunidade de aprendizado. E por que por que a gente fala que precisa ser repetitivo? De maneira consistente, repetitiva. Porque é assim que a gente fortalece as conexões, né? Se a gente for falar... Eu posso continuar falando aqui? Sim, tô deixando que eu tô escutando aqui. Se a gente for falar da neuroplasticidade em si, como que ela acontece, né? Ela acontece em nível químico, estrutural e funcional. Então, primeiro em nível químico. Então, ali eu estou aprendendo algo novo, meus neurotransmissores estão ali, passando as informações de um neurônio para outro, formando novas conexões. E isso é memória de curto prazo. Então, por exemplo, se a gente trouxer para a nossa realidade, a gente vai fazer uma prova. Estuda. De véspera. Vai lá, gabarita a prova. Uhum. E não vê mais aquele conteúdo. Quando você Esquece, se você for fazer essa prova depois de um mês, você com certeza não vai conseguir ter o mesmo desempenho. Sim. Né? Então, essa é a memória de curto prazo. Se a gente parar aí, a gente vai aprender, parece que a criança aprendeu, mas na hora que a gente vai, de repente, recrutar essa habilidade, ela não faz mais. Então, ela não teve a manutenção e tampouco vai generalizar esse repertório. Então, o que eu preciso fazer? Repetir. Uma vez que eu estou repetindo, eu continuo com o estímulo químico de neurotransmissor, mas eu passo a ter uma alteração na estrutura do meu cérebro, porque eu faço novas conexões. E aí eu estou estabelecendo a memória de longo prazo. Certo. Eu estou realmente fazendo com que aquele repertório que eu aprendi realmente se mantenha e possibilite que eu generalize para outros contextos. Para então, uma vez tudo isso adquirido, eu mudar o funcionamento desse cérebro. Então, olha a importância da intervenção intensiva e consistente. E para além disso, que eu acho que é muito importante, eu gosto muito de falar isso para as terapeutas, que eu converso para as famílias, a aprendizagem tem que ser baseada na motivação. Por favor, gente. Isso tem que ser, assim, tem que estar no plano de intervenção um critério básico que tem que ser considerado. Ninguém vai aprender o que é chato, o que você não tá afim, o que você tá fazendo só para se livrar. E aí, se a criança não tá aprendendo, não é a criança que não está se desenvolvendo. Será que é mesmo? Vamos avaliar esse programa de ensino? Sim. E para além do programa de ensino, esse terapeuta está motivado na hora que ele está fazendo a terapia com a criança? Porque, gente, todos nós temos dias bons e dias maus, sim, não é? E podemos não estar motivados, mas na hora que a gente está diante do nosso clientinho, do nosso pacientinho, daquela criança, daquele adolescente, daquela pessoa que está ali para você, a gente tem que esquecer tudo, estar motivado e motivar a criança. Porque muitas vezes o que pra gente parece que motiva aquela criança não é reforçador para ela. É o ponto de vista próprio. Você não está levando em consideração o interesse daquela criança. Em consideração é a motivação para a aprendizagem. Esse é o pano de fundo da aprendizagem, tá? Da neuroplasticidade. E isso envolve química, envolve dopamina. Tá? Então isso é comprovado cientificamente. E é algo que poucas pessoas falam. Poucas pessoas falam, poucas pessoas aplicam. Exato. Porque fica como secundário, mas não, gente, não tem como. Eu ainda fico pensando, a criança autista, se ela tiver sorte e conseguir ter acesso à intervenção, ela vai ter uma agenda de um CEO de uma grande empresa, lotada de horários, de terapias e tal. Só que a infância dela é uma criança. Não é ela que tem que se esforçar para estar ali. Você, terapeuta, que tem que ser super legal, que ela tem que querer estar com você. Não é o inverso. Exato. Né? Você tem que ser interessante, buscar o interesse, tentar. E não é fácil, né? E não é fácil. Não é fácil. Não sem é fácil dúvida, saber brincar depois de adulto, né? Aplicar um programa de maneira que seja até mesmo afetuosa, né? Motivadora e afetuosa com aquela criança. E respeitar os limites daquela criança. Sim. Eu acho que assim, é importante a criança também aprender. Eu falo sempre isso para as equipes, né? Quando eu converso com as clínicas, especialmente aquelas que não são vocais, que a gente tem que ensinar com algum recurso comunicativo. A gente também tem que aprender ensinar essa criança a recusar, a falar pausa. Tem que ter o direito. Tem. Né? E é algo que muitas vezes a gente fica tão preocupado
que a criança aceite ali, que ela execute todas as tentativas. Mas, tá, e se naquele momento ela tá com alguma dor, ela tá com sono, ela tá com fome, ela tem que aprender a se comunicar dessa maneira também, né? A pausar, olha, então vamos dar X tempos de pausa, você volta para atividade, ou agora você não quer isso, tá, vamos conseguir... Vamos para uma atividade mais reforçadora primeiro, depois a gente volta para essa que tem um custo de resposta maior. Então, conhecer o mecanismo da aprendizagem, como se desenvolve, né, a neuroplasticidade, a aprendizagem em relação ao neurodesenvolvimento é muito importante. Porque só assim a gente consegue, de fato, aplicar um bom programa e ter bons resultados. Né? E olhar para aquela criança como um indivíduo. Sim. Porque a gente fica muito ali, né, pensando nos repertórios comportamentais, se a criança não está ganhando, se a curva de desenvolvimento dela não está ascendente, ou se está estável. Então, o que está acontecendo? Então, para além do programa, para além de avaliar a motivação, essa criança está bem? Né? Tá dormindo bem, está se alimentando bem, a gente sabe que seletividade é comum. Sim. Né? Tá com algum problema intestinal, infeccioso. A gente precisa avaliar aquela criança como um todo. Porque às vezes, olha, não foi uma ou duas vezes, inúmeras vezes, avaliando criança, a gente observou que tinha algo orgânico. Especialmente crianças que fazem uso de medicação, de politerapia medicamentosa. Não é raro gastrite, esofagite. E a criança que não se comunica bem, ela vai comunicar como a dor? Através de comportamentos subjetivos, sim, interferentes. E é uma linha muito tênue isso de observar, porque a gente fica naquela ânsia da criança obedecer, executar e fazer, Exato. Né? Mas eu convivo com várias famílias que justamente essa acabou sendo a questão. A criança, ela faz. Se você pedir para ela fazer, ela vai fazer. Ela foi ensinada dessa forma. Uhum. Mas a criança não tem um brilho no olhar. Não está feliz. Ela vai realizar. Ela é boazinha. Ela, enfim, né? E isso não pode ser suficiente. Não pode ser esse o fim, né? Não pode, a não tarefa, deve. a execução. Isso aí, qual é o sentido? Qual o sentido disso? Olha, e foi bem bacana você dizer isso, porque se a gente perguntar para qualquer família, né, com crianças típicas ou atípicas, quando você pergunta o que você mais deseja para o teu filho, para tua filha? Ele seja feliz. Todo mundo. É a primeira coisa. Feliz, feliz. Vem outra coisa na minha cabeça, se perguntarem para mim, o que você quer para tuas filhas? Quero que elas sejam felizes, realizadas, né? Qual vai ser o caminho para isso? Vai ser o caminho delas. Eu vou proporcionar o melhor caminho para elas. Mas elas vão ter a história delas e elas vão ser felizes à maneira delas. E assim deve ser com as nossas crianças, com nossos adolescentes autistas, né? Então, assim, a gente tem que buscar o máximo do desenvolvimento deles. Sim. Com certeza. Com certeza. Autonomia, Mirar nas estrelas, assim. Exato. O céu é o limite, né? Então, assim, não tem limite para aquela criança. Isso. Mas respeitando as individualidades dela, exato, né? E que ela esteja feliz, porque é possível uma criança fazer muitas horas de terapia e estar feliz? Mirela. Exato. É tem possível. Que ser. Na verdade, é para ser assim. Se não está sendo assim, é um alerta vermelho muito grande. Exato, tá errado. Porque eu tinha... Uma das grandes dores que eu tive na época do diagnóstico foi de quando eu entendi como funcionaria a intervenção. O quão intensivo... O que é intensivo? Meu Deus, essa quantidade de horas. Eu pensava, meu Deus, queria tanto que o Arthur tivesse uma infância mais leve, mais tranquila. Mas... Isso é um mito, viu, gente, a gente mãe atípica, porque essa infância leve, a gente tá como parâmetro uma criança atípica. Sim. Leve, brincando, se desenvolvendo. Nosso filho não vai fazer isso. O Arthur nem brincava funcionalmente. Eu queria deixar ele solto pra quê? Eu precisava ensiná-lo a brincar, né? Então, precisa desse aprendizado e tem que ser intensivo, mas tem que ser legal. Tem que ser legal. Tem que ser legal. E a gente pode ensinar a criança em contextos naturais. Né? Você pode, casa, mesmo parque. dentro de programas estruturados, né, dentro de um plano de ensino, em que a maioria dos objetivos sejam através de ensino estruturado, você pode ter ali um programa ou outro, um ensino mais naturalístico. Sim. Então, assim, tudo é uma questão de avaliar o repertório daquela criança. E não avaliar só os déficits e excessos comportamentais. Avaliar as potencialidades daquela criança. Perfeito. Porque muito se deixa de olhar para aquilo que a criança já faz.
E às vezes ela tem inúmeros talentos. A gente pode aproveitar isso, as terapias. Então, eu fico muito atenta a isso, né? As famílias, as clínicas. Assim, graças a Deus, eu digo graças a Deus, mas eu tenho um bom contato com as equipes, porque eu acho que isso é muito importante. Sim, sim. Né? Eu sempre prezo por isso, porque não existe um único olhar. Existe o olhar dos pais, existe o olhar do profissional médico, existe o olhar dos profissionais Cada um a sua especialidade vai trazer informações importantes. E só assim a gente, de fato, vai conseguir, né, fazer um bom programa de ensino, um bom PEI para ele, assim, de fato, assertivo ali. Né? Então, eu acho que isso é fundamental. E a gente falando de poda neural ainda, você disse dessa poda da adolescência. Sim. Quando que ela acontece? Eu sei que tem uma incidência muito grande no autismo, de comorbidades, até mesmo como esquizofrenia. Sim. Tem uma ligação grande disso se manifestar depois dessa segunda poda, não tem? Tem. Eu vou explicar um pouquinho, então, sobre a poda. Primeiro, daí eu converso um pouquinho sobre o risco maior de esquizofrenia na adolescência, né? Depois dessa poda neuronal. Tem até um estudo de Lin e colaboradores de 2015 que estudou o desenvolvimento das conexões cerebrais, das podas, desenvolvimento cerebral com diferença entre o gênero feminino e masculino. E foi observado, foi um estudo muito grande, foi observado que o cérebro feminino, ele realmente amadurece. Ele, em relação às conexões cerebrais, em relação à poda neuronal, acontece mais precocemente. Tá? Então, e isso é muito importante para a gente entender as diferenças ali, até para avaliar, e não só isso, para intervenções. Então, as meninas tendem a começar essa poda neuronal da adolescência por volta ali de 12 anos, de 11, 12 anos. E ela pode se estender até os 19, tá? E os meninos por volta de 15 anos. Claro que nada disso é rígido, sim. Né? Mas assim, mais ou menos é isso que foi verificado. E pode se estender ali até os 21 anos. Quer dizer, muito próximo quando a gente amadurece de fato o nosso lobo pré-frontal, que seria por volta de 24, 25 anos. Então, realmente, essa questão de maturidade do cérebro feminino, de poda, acontece mais cedo. Então, aí a gente tem que ficar um pouco mais atenta, as meninas aí por volta de 12 anos e os meninos por volta dos 15 anos. Mas o que acontece? Muitos pais até me perguntam, meu filho, eu tenho um filho autista, a minha filha não é autista, mas vai ter a poda, acontece tanto para adolescentes típicos quanto atípicos. Será que ela pode vir a ser autista após a poda da adolescência? Não. Não existe regressão de habilidades, tá? Não tem perda de repertório nenhum na adolescência. O que acontece? Assim como na infância, depois dessa primeira poda, a gente vai se especializando e vai formando novas conexões. Até porque quantas experiências a gente vive ao longo da vida e quantas oportunidades a gente tem de formar novos caminhos, de acordo com aquilo que é mais significativo para a gente. E, de novo, eu falo que é apresentado mais de 1, 2, 3 vezes, né? Inúmeras vezes. Então, ali nessa poda da adolescência, o que acontece? Para aqueles adolescentes autistas que já tiveram uma programação errática na primeira poda, a chance, o risco de ser errática ali também é maior na adolescência. E o que vai acontecer? Excesso de conexões novamente. Não acontece perda de habilidades, mas esse cérebro se desorganiza mais. Então, eles ficam mais irritados, mais agitados, mais impulsivos. É uma fase também que a gente tem uma perda de receptores para dopamina. E a dopamina ali, né, tem relação com a motivação e de você se movimentar para se sentir motivado. Então, essa impulsividade fica muito alta na adolescência, com todos, típicos e atípicos, mas ainda mais para os autistas adolescentes, né? Então, isso é o que mais acontece. E a partir disso, o que pode acontecer? Emergir comorbidades psiquiátricas. Então, eles ficam mais ansiosos, né? Isso pode alterar comportamento, alterar o humor, então, especialmente meninas, depressão. Né? Na adolescência tem a questão que elas têm, especialmente as que estão no nível 1 de suporte, tem maior
conhecimentos já sobre si mesma, entende as diferenças ali com seus pares e muitas vezes, porque existe aquele mito de não quer se relacionar. Não é isso. Não quer consegue. muito, mas tem dificuldade ali. E para as meninas é mais difícil. Os meninos, eles não se preocupam muito com isso. Sim. Mas meninas, pares de meninas, sim. Então, depressão é muito comum nessa época nas meninas, tá? Ansiedade, depressão. E os meninos ficam ainda mais agitados, tem ainda alterações hormonais mais significativas nos meninos. Então, pode aumentar comportamentos mais agressivos, a ocorrência de comportamentos mais agressivos, né? Então, é uma fase bem mais desafiadora, né? E aí, com esse excesso, com essa desorganização cerebral, o que mais pode acontecer? Se esse autista tem uma predisposição para esquizofrenia, predisposição familiar, porque a esquizofrenia é genética, assim como, né, majoritariamente, né, a causa genética, assim como o autismo, e compartilha de muito da forma como ela se apresenta. Então, a adolescência, a poda da adolescência tem relação com esquizofrenia, tanto para adolescentes típicos quanto atípicos, tá? Só que nos atípicos, né, nos adolescentes autistas, o risco é de 6 vezes mais. Então, assim, tem que ficar atento. Porque, na verdade, na esquizofrenia é uma cisão mesmo com a realidade. Então, começam a aparecer alucinações, então, começa a ver, ouvir, sentir algo que não está ali. Então, ouvir vozes, né, ver coisas que não estão ali à frente, né, sentir cheiros que não estão ali. E delírios, que são crenças, né, irrefutáveis. Então, acho que está sendo perseguido, né? É um exemplo de delírio. E isso pode começar a acontecer. E às vezes fica difícil da gente realmente fazer um diferencial ali de, por exemplo, de uma fala descontextualizada, que a gente pode encontrar no espectro. Então, na dependência ali de onde está esse adolescente no espectro, né? Nível 1, nível 2, nível 3 fica muito difícil de identificar a esquizofrenia. Muito difícil. A gente vai conseguir fazer diagnósticos em nível 1 e nível 2, né? Mas ainda assim é difícil. Então precisa ter um olhar muito sensível para essas particularidades. Mas é aquele adolescente que realmente como se ele fizesse uma cisão. Ele passa a ficar bem desconexo mesmo com a realidade. Triste, meu Deus. E não tem nada que se possa fazer, não é? A esquizofrenia, além de intervenção, né, comportamental, terapias, a gente precisa entrar daí com medicação. Nada que se possa fazer, que eu digo, para evitar este caminho da poda neural. Eu acho que assim, a gente cada vez mais tem tido estudos, né, a respeito. A gente não tem nada muito robusto que direcione. Mas claro que aquele adolescente que está em intervenção, não necessariamente uma intervenção intensiva mais na adolescência, mas que nós estamos sensíveis também ali a qualquer particularidade que ele traga, e a gente já começar a trabalhar isso, a gente está refinando sinapse. Perfeito. Então, da mesma forma, lá na primeira infância, Sim. que a gente pode mudar o curso daquele cérebro, a gente pode mudar o funcionamento daquele cérebro. Sim. Através da neuroplasticidade. Na adolescência, a gente também pode. Ótimo, perfeito. Então, assim, não é para assustar os pais. Existe um risco maior? Existe. É tão comum assim? Não, não é. Isso também tem que ficar claro, né? Quando a gente fala que o risco é maior... Maior, e parece que é super comum. Quase que todo mundo. Não, não é. É raro até, tá? Assim, tem pouquíssimos casos no meu consultório. Mesmo assim, e já tem um bom tempo de consultório. É muito raro. Mas você pode, a partir do momento que aquele adolescente começa a descontextualizar um pouco mais, vamos intensificar a intervenção, vamos trabalhar, vamos avaliar ali o que está acontecendo, quais são as variáveis, as contingências, né? Vamos tentar entender a função desse comportamento e a partir dali intervir, mais focalmente mesmo, né? De maneira intensiva. E a gente pode sim modificar o curso desse cérebro. Desse desenvolvimento cerebral. Acho que, na verdade, a maior prevenção que tem é intervir. É intervenção. Né? É isso. O que você pode fazer para evitar qualquer coisa? Estimular, intervir. E precocemente, né? E quando a gente diz precocemente, não é só na primeira infância, é precocemente em qualquer fase da vida. Né? Algum repertório ali, alguma habilidade não está... ele já tinha adquirido algum repertório, de repente, ele não é que perde habilidades, mas...
deixa de fazer da maneira como que ele já executava, ou passa a apresentar outros comportamentos que ele não apresentava antes, especialmente em relação a comorbidades. Sim. Comorbidade psiquiátrica, a partir da adolescência, é comum. Uhum. TDAH, então, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais de 81% dos indivíduos autistas vão apresentar. Então, assim, a partir do momento que a gente tem esse olhar, né, que pode vir algo ali a surgir, a gente intervir precocemente, o curso é outro. Sim. Com certeza. A gente evita, inclusive, tratamento medicamentoso. Sim. Que deve ser sempre o último, né? O último recurso. Uhum. Porque a gente não trata comportamento com medicação. Remédio. Eu acho que essa é uma dúvida muito grande dos pais, né? Como se o remédio fosse resolver. Exato. Então, assim, o remédio deixa esse cérebro mais sensível. Então, pode diminuir hiperestabilidade, pode diminuir ansiedade, no caso de comorbidade para ansiedade, pode melhorar o humor em casos de depressão, mas assim, o que vai modificar o comportamento é a terapia. Porque é a mesma coisa que você fala, eu tô com uma criança tendo um comportamento disruptivo, ignora, se for demanda de atenção. Como assim ignora só? Eu vou ignorar e daí? E aí? Essa criança sabe como que ela vai pedir? Não, assim, por exemplo, eu quero a atenção da minha mãe e do meu pai. Não sei como comunicar. Me comporto de maneira inadequada ali, inapropriada, enfim. E eu simplesmente ignoro. Mas eu não ensino como ele pedir atenção. E aí? Não coloca nada no lugar, né? Exato. Ensina um comportamento substituto. Olha, isso aqui não é adequado, mas tem essa opção, essa. Ensinar, ampliar esse repertório. Então, é isso que eu falo para os pais. Não adianta dar uma medicação, né? Muitos precisam até em algum momento da vida, não é para a vida toda. Claro que isso é muito individual e sempre é o último recurso, volto a insistir nisso, a enfatizar. Mas assim, a medicação não vai ensinar um comportamento novo pro teu filho. Sim. Só vai deixar realmente esse cérebro mais sensível para que você possa, então, ensinar, né, um comportamento substituto. Eu falo que com o Arthur, muita gente vê ele hoje, que ele tá super bem desenvolvido, né? E acho que pensa assim que foi muito leve em tese, né? E só que, gente, o Arthur, do que vocês pensarem, o Arthur não fazia. Você fala, fazia? Não. Fazia? Não. Também não. Nada. Zero. Repertório zero de tudo. Tudo que eu esperei que viesse pro Arthur, com a vida, com o desenvolvimento, com a idade, com a fotossíntese, sei lá, não aconteceu. Nada que eu esperei pro Arthur aconteceu. Mas tudo que eu ensinei, ele aprendeu. Olha que incrível. Em outra velocidade, claro, com muito mais frequência, muito mais repetição, né? Da forma, respeitando essa diferença dele, né? Mas ele aprendeu. Ele aprendeu tudo que eu fui apresentando para ele. Então, quando eu vejo mães e pais super desesperados, né? Porque aquela criança ali com um repertório muito ruim, muito pobre. Gente, caiu a luz aqui. Tudo bem, a gente continua. Mas quando esses pais naquele desespero, né? Aquela criança que não faz nada. Tudo bem, ela não faz ainda. Exato. Ainda. Porque você não sabia como ajudá-la, mas agora você vai buscar. E ela tem todo o potencial do mundo de aprender. Mirella, e outra coisa, foi muito legal você trazer isso. E será que toda criança precisa aprender o mesmo repertório? Perfeito, tem isso também. Verdade. Aquela receitinha de bolo que para todo mundo. Determinado repertório, de repente a criança até aprendeu, mas não atingiu ali um nível esperado. Enfim, isso vai fazer falta para essa criança em específico? Eu não estou generalizando, não estou generalizando de maneira alguma, mas a gente precisa entender isso também. Às vezes a gente fica naquele pacotinho de repertório, mas o quanto que ele precisa? Por exemplo, contato visual. Na primeira infância é importantíssimo, claro. Sim. Eu vou aprender muito pelo contato visual. Até para imitar eu preciso olhar, né, observar. Mas um adulto autista, um adolescente autista, tem que ficar insistindo em programas de contato visual para ele? Será mesmo? Então, assim, claro que tem as questões de socialização, que é importante, mas será que ele precisa o tempo todo manter? Se aquilo é desconfortável? Eu acho que a gente precisa levar muito em consideração isso. E, para além disso, as expectativas dos pais. Porque, às vezes, também a gente avalia aquela criança, a gente discute com a equipe, é colocado um programa de ensino, mas, para esses pais, qual é o objetivo mais importante? Isso também é importante a gente avaliar. Né? Entender aquela família, do contexto daquela família, né? Como funciona. E como vai ser possível, né, o tratamento. Porque também tem crianças que realmente vão precisar de muitas horas
mas a família não vai ter condições de custear, por qualquer que seja o motivo. E o que a gente faz? Primeiro, a gente precisa ver se essa mãe, né, se essa cuidadora ou cuidador tem condições ali, realmente, de ampliar essas horas através de um treino parental, né? Uma intervenção implementada por pais e cuidadores mesmo. Que hoje isso é prática baseada em evidência. Sim. Né? A gente tem estabelecido como prática baseada em evidência, mas a gente também, antes de exigir que esse pai e essa mãe amplie as horas, a gente precisa ver como é que está a saúde mental. Tem apoio? Tem isso também, porque Sim. senão, como é que vai ficar essa mãe para ensinar? Sim. Desmotivada, talvez fique mais ainda angustiada. Vai sair dali com mais uma listinha de coisas para fazer e que vai somar na pilha das listinhas do que ela não fez, entendeu? Então, eu acho assim, a gente tem que levar em consideração todas as variáveis quando a gente, né, conversa com uma família e coloca para ela um programa de ensino, né, um plano de intervenção. E as famílias precisam buscar apoio. Sim. Sempre. Eu sempre digo isso, porque não é fácil, né, Mirella? Não é, nem um pouco. Eu convivo com inúmeras famílias. Hoje eu só atendo, né, famílias que convivem ali com algum familiar no espectro. Também tenho uma sobrinha linda, eu não falo muito dela, né, a Isabela, no espectro autista. Então a gente sabe o quanto que não é fácil, não, realmente ali o dia a dia. Né, as cobranças da família para com a mãe, geralmente. Né, não estou desfazendo dos pais de maneira alguma, mas acaba ficando, né, a carga maior ali para levar as terapias de cobrança com as mães. Então, a gente precisa olhar para tudo isso. E numa consulta médica, por exemplo, eu falo que eu tenho que estar muito atenta a isso. Tenho que estar atenta. Porque senão, às vezes, eu posso até ali, né, na vontade de querer dar o melhor para aquela criança, sobrecarregar aquela família, e às vezes aquela família não está nem preparada para isso. Então, para antes disso, eu preciso preparar aquela família. Perfeito. Você sabe que uma das coisas que me marcou bastante que a doutora Débora, ela atende uma grande amiga minha que é figurinha carimbada aqui no Alto Esporte. Todo mundo conhece. Né? A Mari Marangoni. Beijo, Mari. Um beijo pra Mari, pro José. E quando a Mari me falou de você, e a queixa exatamente essa, assim, não tem nada na minha cidade. E que você falou, não, mas a gente vai organizar, nós vamos pensar em como possibilitar e tal. Isso pra mim foi tão chocante, porque qual era o que eu via? Sempre, a gente aqui lá do interior, né? Então, assim, o pessoal que vai ficando mais nas capitais ainda consegue acesso a mais profissionais capacitados. Mas isso aí, você vai indo para os interiores dos estados, você não tem. A gente fica a pé. A nossa realidade é a gente, como mãe, tendo que se capacitar e ficar na dianteira da estimulação. É isso que a gente vivencia, né? E quando vocês estão realmente bem, né, emocionalmente para isso, eu falo que os resultados são incríveis. Não, demais. Demais. E todo mundo, quando ia atrás de algum médico, falava o que tinha que ser feito, aí você fala onde você tá, ou a cidade que você tá, ou o recurso financeiro que você tem, dizia, pois é, poxa vida, né? Tchau. Ah, não tem na sua cidade? Ah, então isso realmente é um problema seu. Você que tem que correr atrás lá, você que tem... E todo mundo fica a pé, da mesma forma. E eu achei incrível quando a Mari contou de você, né? E falou, a doutora Débora transformou a nossa vida, porque ela fez acontecer. Eu nunca imaginei, assim, porque a gente tá acostumada a isso. Alguém só tipo, é isso, tchau, né? Deixar a gente ir a pé sozinha para estruturar um programa, para pensar em quem que pode me ajudar, a gente no olho do furacão. E, olha, eu queria te parabenizar por isso, porque para mim foi um exemplo, assim, falei, cara, que legal, tem médico que faz isso, né? Tipo, porque tinha tido experiências ruins, né? Mas o papel do médico também é esse. Deve ser esse, né? Não Porque como é que você dá um papel para uma família e fala, olha, você tem que fazer X horas de intervenção em aba, X horas de integração sensorial, X horas de físio, mas e aí? Vou aonde? Com quem? Né? Então, assim, eu assim, tenho um bom link assim, com várias clínicas em vários lugares, e quando eu não tenho, eu procuro saber qual é a clínica ali mais capacitada, né? Peço sempre que entrem em contato comigo, porque eu não posso deixar esses pais simplesmente com um laudo na mão e sem saber o que fazer.
eu não posso. Então, de uma maneira ou outra, acho que todos os meus pacientinhos que passam comigo ali sabem disso, eu sempre direciono. Eu acho que isso é importantíssimo. É a mesma coisa que a gente sair de uma consulta médica, né? Está numa outra cidade, de repente, te entregam ali e falam, procure tal especialista. Mas aonde? Quem? Eu não sei onde está. Né? Com um diagnóstico que vem com uma carga ali muito pesada, muito pesada. Né? Pesada, a gente tem que Sim, falar sem dúvida, não, e aí, é de muito repente, difícil. Ficam perdidos. Então, isso, para mim, é essencial na consulta. Eu poder direcionar. E estar ali para eles, né? A gente pode, eventualmente pode ser, a clínica pode ser não ser aquela, a gente tem que mudar, enfim. A gente tem que estar em equipe. Sim, né? em equipe. Equipe são todos. Sim, todo mundo com o seu papel, né? Todo mundo com seu papel para empreender, para estar ali junto e fazer acontecer. E sem melindres, né? Sem melindres, sem briguinha de ego, né? Por favor. Porque acontece demais. Muito. Ai, gente, que preguiça. Acontece. Não seja assim. Você, coleguinha, se vestiu a carapuça, não seja assim, coleguinha. Vamos ser melhores, não é mesmo? Não tem ninguém é melhor que ninguém dentro de uma intervenção ali com uma criança. Na verdade, o foco é a criança. Exato, né? Ela. Tem que ser ela. Eu não tive o que muitas famílias passam, da busca pelo diagnóstico, de ter sido invalidadas minhas queixas, porque o Arthur era tão clássico que, tipo assim, tava o nome dele no final do DSM e tava o nome do meu filho lá. Então, o diagnóstico, assim que eu fui atrás, eu já tive. Uhum. Mas foi isso também. Eu saí embaixo do braço com um laudinho, com uma folica, com o CID. Isso. Então, você dar o diagnóstico não é o fim. É o início daquela consulta médica. E não dita prognóstico de ninguém. Perfeito. Né? Eu acho que isso é importante. Não é sentença, né? Não é porque você tem uma criança, por exemplo, no nível 3 de suporte, que ela vai estar no nível 3 de suporte ao longo da vida. Então, isso não é prognóstico. O que não tem a ser feito. Né? Eu acho que tudo isso, eu sempre explico para os pais, alguns até nem querem que fale sobre nível de suporte. E outros falam, não, eu quero saber, mas olha, ainda assim eu quero que vocês entendam que hoje ele apresenta, né, que ele está no nível 3 de suporte. Mas não necessariamente ele vai precisar de tanto suporte assim. Tudo isso vai depender não só também de intervenções especializadas, mas da própria resposta individual da criança, né? Sim. Também temos que levar em consideração isso. E de outras inúmeras variáveis. Então, acho que isso também é muito importante. O espectro, ele não é algo fixo. Né? Você recebeu o diagnóstico, recebeu um nível de suporte, 1, 2 ou 3, não significa que você vai estar ali ao longo da vida. Isso tudo pode se modificar. Né? Se modificar tanto que nós temos ali autistas adultos hoje funcionamento muito próximo ali à tipicidade. O que é tipicidade, né? Sim. Quando eu falo isso, eu fico até um pouco assim, eu falo, mas o que é tipicidade hoje? Sim. O que a gente considera como típico? Todos nós somos diferentes. Todos nós temos algumas dificuldades. Eu tenho inúmeras dificuldades, né? Tenho inúmeras potencialidades também, assim como qualquer indivíduo. Sim. E eu acho que isso ainda não está muito claro para as pessoas. Né? Subestimam já, né? Não só isso, querer também colocar aquele indivíduo autista na caixinha do típico. Não vai acontecer. Não, eu acho isso uma falta de respeito. Não, aí você já começou perdendo. Você já entrou perdendo a batalha. Porque por isso de contato visual. Então, treino exaustivamente com o Arthur, por quê? Na infância, né? Então, ele não olha o suficiente, não vê regra de brincadeira, não pula, come bola em tarefa, enfim. Então, eu trabalho incessantemente com ele. E o Arthur desenvolveu bem essa habilidade para um autista. Então, assim, você olha ele ali, ele é autista, o tanto que ele olha, tá legal. Você coloca ele perto das crianças típicas. Não, aí se eu for compará-lo com as crianças típicas, aí eu já perdi. Exato. Porque é completamente diferente. Exato. Ele olha, mas ele não sustenta da mesma forma, pelo mesmo tempo, com a mesma intensidade. É totalmente diferente. Então, esse sucesso é um sucesso comparado com ele mesmo. Exatamente, Mirella. É fantástico. É isso mesmo. Porque senão não tem como. E isso dos graus também, do quanto a gente não precisa se prender nisso. Meu marido é autista. Foi diagnosticado recentemente, né? Meu marido, sempre em tese o leve, né?
foi na vida e meu filho, a gente teve diagnóstico com 2 aninhos, com muitos atrasos, repertórios zerados. Meu filho, hoje, é muito mais funcional que o meu marido. Ao longo da vida, o fato de ser leve, passar meio despercebido e sem a devida importância... Não deu oportunidade pra não eles. deu. E ele foi agravando questões, prejuízos, dificuldades, barreira, rigidez. Foi piorando, piorando. Conforme foi aumentando as demandas da vida. Sim, aumenta a demanda social. Aí né? o seu fracasso é maior, né? Tipo assim, se o seu Exato. repertório é limitado. Então, o meu marido, eu observo, a gente tá junto há muitos anos, desde a época da faculdade. Quando a gente ainda foi passar por avaliação neuropsicológica dele, né? Então, assim, olha, ele sempre foi assim. E eu parando e olhando assim, sempre foi, mas nunca foi tão sério como é agora. Sempre houve uma dificuldade, mas por quê? Porque a gente era solteiro de faculdade, depois só namorada, aí casamos. Aí você já tem uma casa, aí você vira pai, então você também tem uma responsabilidade. Aí você é um pai atípico. Mais ainda. Aí a sua esposa, de resposta vai aumentando. Sua esposa para de trabalhar para fazer as intervenções. Então você tem que trabalhar 3 vezes mais, porque você é o único provedor da casa. Exato. Ele foi piorando absurdamente, né? Então, se você pegar o meu filho e meu marido hoje, meu filho tá anos-luz. E era bem mais severo. Exato. Mas foi moldado, foi trabalhado. Então, a gente não tem que se prender nisso. A verdade, a gente tem que entender, assim, o que ele precisa e providenciar o que é preciso. Ponto. Não interessa o nível que é isso. E o quanto que é importante você trazer isso, porque muitos autistas nível 1 não são diagnosticados ainda na infância. Sim. Especialmente a gente trouxer para a realidade do autismo feminino. Sim, principalmente. Né? Que nós temos um cérebro ali com muito maior habilidade para desenvolver a comunicação, imitação, né? Habilidades sociais. Então, assim, fica muito, às vezes, difícil um diagnóstico para um profissional que não tem um olhar sensível a essas diferenças. Porque os critérios diagnósticos do autismo, eles são muito mais enviesados para a população masculina. Sim. Né? Então, hoje até a comunidade discute a necessidade de critérios mais específicos para o espectro feminino. Porque senão nós temos muitas meninas sendo diagnosticadas tardiamente, na adolescência, na vida adulta, e com inúmeras questões de saúde mental. Problemas de relacionamento. Certeza. Né? Porque você não foi trabalhando essas habilidades. Exato. E, de novo, não vem com o tempo, não vem com a vida. Tudo do meu filho, eu sou prova disso. Nada veio, mas foi ensinado. Então, como não havia o diagnóstico para essas pessoas, você não ensina, não habilita aquele cérebro para essas, né, para todo esse repertório. Então, eu vivencio em casa hoje, de um adulto leve, com muito mais questões do que o meu filho. Mas, independente da idade, todos podem ganhar repertório. Exato, isso é porque, de novo, também falar. Nunca foi feito, mas aí agora está sendo feito. Então, agora será feita a intervenção. Então, sempre há tempo, é óbvio, tem que ter. Tem que ter, mas claro que quanto mais precoce nós temos ali a neuroplasticidade, né? O cérebro tá plástico, tá ali prontinho para ser moldado. A gente vai ganhar muito mais rápido, né? As habilidades. Mas, assim, outra questão que eu acho legal a gente falar em relação a você falar sobre o diagnóstico tardio é olhar para as comorbidades também. Não só as questões de demandas sociais, de piorar a rigidez, enfim, mas o quanto que isso faz com que esses adultos autistas acabem realmente desenvolvendo quadros significativos de ansiedade e depressão. Até, Mirella, a gente tem estudos que dizem que autistas adultos são de metade, 50% de uma população autista na fase adulta foi diagnosticado como estando no espectro do autismo somente após um evento depressivo. Então, veja, quanto que ele precisou ali, né, sofrer sim. ao longo da vida, usando essa palavra mesmo, para então, né, acabar caindo ali num quadro depressivo significativo e então receber o diagnóstico do espectro. Então, a gente tá falhando. Né? Então, o que fica de tudo isso? A gente tá falhando. Por mais que a gente esteja se capacitando, por mais que a gente esteja, né, ainda fornecendo informação, ainda falta muito. E é uma falha coletiva. Porque se você pensar,
naquela criança que foi se desenvolvendo com várias questões, mas a escola então não levantou. Sim. Ou então a avó não falou nada, ou a vizinha também se calou. Todo mundo foi se calando. Aí então levou num médico e o médico também falou cada criança em seu tempo. Todo um sistema foi falhando reiteradamente com aquele indivíduo. Sim. Então, todo mundo precisa se informar e estar mais atento, prestar mais atenção nisso, porque esses casos é uma falha coletiva, não é do médico ou da mãe, não, é de todo mundo. Exato. Todo mundo falhou com aquela criança. Exato. Doutora, muito obrigada pelo esse bate-papo. Eu que agradeço. Viu? A gente vai emendando. E olha, dá pra ficar aí que umas 2 horas ainda falando. Sem dúvida. A gente vai pegando gancho de uma coisa em outra e tal. Mas muito obrigada pela sua participação. Mirela. Foi muito especial estar aqui hoje. Eu vou continuar na sua captura, tá? Você vai continuar participando do Otis que Pod, ótimo, tá? eu quero. Não vai ser o primeiro Já e estou única me convidando também. Isso mesmo, gente. Aí vocês cobrem ela também. Vocês vão lá e falam, cadê a doutora Débora no Otis Pod? Entendeu? Me ajuda na pressão aí, entendeu? Pra só não ficar eu de chata. Gente, muito obrigada aí, pessoal, que ainda está nos assistindo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, já deixa seu joinha. E compartilha, manda esse vídeo para o máximo de famílias que tiver. É gratuito, né? Você está com uma profissional gabaritadíssima aqui. Então, de repente, você esteja longe e não seja a sua realidade ser um paciente da doutora Débora, mas você está tendo uma aula gratuita de orientação. E essa informação você vai levar e questionar no médico que você for, na psicóloga que você for, na escola. A gente levantou bola de muitas coisas aqui para serem refletidas, né? Então, sabe, se empoderem, peguem essas informações e coloquem na prática. Exato. Então é isso. Obrigada. Obrigada a todos. Pessoal, fiquem ligadinhos nos próximos episódios. Beijo. Tchau, tchau.